Capítulo 2. O campo e a raiz do vício. O vício é uma tentativa de preencher um vazio, que é ao mesmo tempo psicológico, cerebral e espiritual. O cérebro é o campo do vício. A interação complexa entre o ser humano e o seu mundo dão origens às raízes mais profundas do vício. Um renomado especialista, Gabor Maté, trabalhando com pacientes que enfrentam dependência severa de drogas em Vancouver, no Canadá, se tornou autoridade no assunto por seu brilhante trabalho em seu livro Vício, o Reino dos Fantasmas Famintos. Ele descreve que o vício tem raízes multifatorial, biológicas, químicas, neurológicas, psicológicas, clínicas, emocionais, sociais, políticas, econômicas e espirituais. E ainda acrescenta que se continuarmos girando o caleidoscópio, podemos encontrar novos padrões. Aqui vamos nos aprofundar em 3 principais raízes: neurobiológicas, espirituais e emocionais. Raiz neurobiológica. O vício sequestra 3 áreas sagradas do cérebro. É um ataque direto ao templo do espírito e à capacidade humana de obedecer e amar. Ele age principalmente sobre as estruturas cerebrais que compõem o sistema de recompensa, áreas fundamentais para a motivação, o prazer e o autocontrole. As principais áreas envolvidas na neurobiologia do vício são: primeiro, a área tegmental ventral, ATV, origem dos neurônios dopaminérgicos. Essa região desempenha um papel essencial no circuito de recompensa. Quando ativada por estímulos como droga, sexo, comida, redes sociais, séries ou pela cafeína de um simples cafezinho, libera dopamina para outras áreas do cérebro, gerando sensações de prazer, motivação e bem-estar. Na dependência, essa ativação é sequestrada, tornando-se compulsiva e desregulada. A segunda área é o núcleo accumbens, um dos principais alvos da dopamina liberada pelo ATV, e está fortemente associado à motivação e ao reforço de comportamento. A ativação intensa e repetida dessa área compromete a capacidade de sentir prazer por meios naturais, exigindo estímulos cada vez mais potentes para alcançar a mesma sensação. A terceira área é o córtex pré-frontal, o CPF, responsável pelo julgamento, pelas tomadas de decisões, por controles de impulsos e de planejamento. O uso crônico de substâncias ou comportamentos compulsivos prejudica essa região, diminuindo a capacidade humana de resistir aos impulsos e de pensar ao longo prazo. Essas 3 áreas, quando sequestradas pelo vício, comprometem não apenas a saúde mental, mas também a espiritualidade e a liberdade interior. O vício não é apenas uma disfunção química, é uma escravidão que rouba a dignidade, o propósito e a conexão com o divino. Quando usei o termo áreas sagradas, pode soar metafórico, mas descreve com precisão o que nos distingue dos animais: a capacidade de pensar, refletir, escolher e amar. O córtex pré-frontal, por exemplo, é responsável pelas chamadas funções executivas, como julgamento, autocontrole e decisões morais, além de ser o centro das experiências filosóficas, espirituais e religiosas que Deus as inscreveu em nós desde a concepção humana. Essa realidade é para mim cruel. O vício se apropria de circuitos biológicos fundamentais à sobrevivência, comportamentos e ao bem-estar, e redireciona a pessoa viciada para a substância ou comportamento compulsivo. Ele sequestra o que há de mais essencial no cérebro humano: estruturas projetadas por Deus para promover vida, equilíbrio e propósito. O vício, portanto, é um ataque direto ao templo do espírito e à capacidade humana de obedecer e amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. É uma escravidão que distorce a identidade, obscurece o propósito e rompe a comunhão com o divino. Quero fazer um esclarecimento a você, querido leitor. Embora possa parecer repetitiva, o uso intencional de redundância neste livro visa reforçar conceitos chaves e garantir a retenção de informações com repetição proposital, para auxiliar na memorização devido à baixa capacidade de retenção dos leitores-alvos, os adictos. O centro de recompensa e o processo neurobioquímico. A ciência tem demonstrado, de forma extraordinária, como o cérebro humano funciona dentro de um complexo processo neurobioquímico. Esse processo, como acabamos de ver, envolve a ativação de áreas cerebrais específicas e liberação de neurotransmissores
que regulam emoções e comportamentos. Entre essas regiões, destaca-se o córtex pré-frontal temporal, considerado uma das áreas mais importantes do cérebro. É nele que se encontra o sistema de recompensa, responsável por gerar sensações de prazer e motivação. Quando esse sistema é exposto a estímulos externos, sejam eles substâncias químicas ou comportamentos repetitivos, ocorre uma desregulação da dopamina, ultrapassando os níveis basais normais. Esse excesso de dopamina em repetição caracteriza o estado do vício, em que o cérebro passa a buscar compulsivamente estímulos que reforçam essa descarga química, mesmo que tragam prejuízos à saúde física, mental e emocional. Vou te dar 2 exemplos de como esse processo acontece na prática. Quando uma pessoa busca um jogo online, o cérebro ativa o modo de recompensa instantânea. Picos de dopamina, liberação de adrenalina, estresse competitivo e expectativa inundam o cérebro e o corpo de excitações e sensações que muitos descrevem como agradáveis. Isso acontece porque uma atividade como jogar, por exemplo, parece diversão, mas por dentro o corpo está em hiperação simpática. O sistema nervoso entra em modo luta ou fuga. Exemplo 1. O jogador exausto. Imagine uma criança ou um jovem sentado diante de uma tela jogando. Por fora ele parece calmo, mas por dentro o sistema nervoso está em guerra. O coração acelera, mesmo sem esforço físico. E se é alguém sensível ou ansioso, surgem palpitações, batimentos irregulares, sensação de sufoco e falta de ar. Agora imagine isso repetido todos os dias. O sistema cardíaco aprende a responder ao jogo e não à vida, gerando arritmias, medo de estar parado e uma dependência fisiológica de estímulos constante. No nível mental, o impacto é brutal. Perde-se a capacidade de concentração, a pessoa não consegue estar presente em uma conversa, não se firma nos pensamentos, não arquiva o aprendizado, torna-se impaciente com o silêncio e com a vida real, porque o cérebro está preso a um padrão de estímulos virtuais e rápidos. E na vida real, se sente inadequado e inseguro. Exemplo clínico 2. A fuga para o mundo virtual. Uma pessoa adulta pode defender seu vício dizendo: no jogo eu sou alguém, na vida real eu só existo. O ciclo letal dos jogos faz exatamente isso. Desconecta, desliga a vida real e liga a fascinação do prazer na fuga da insatisfação. Mas a cada rodada, a cada noite virada, enfraquece mais um pouco a força de viver fora da tela no mundo real. As consequências afetam o emocional, o físico e o espiritual. A pessoa se desconecta de si mesmas, se desligam do corpo e da alma, não sabem mais o que sentem, não têm resposta para quem sou eu. A empatia desaparece. A pessoa que deveria ser presente, empática e sensível, torna-se ausente, fria, morta em vida. A nível global, esse comportamento tem chamado a atenção de teólogos, teóricos, pesquisadores e especialistas da área. A psiquiatra e professora de Stanford, Anna Lembke, em seu livro Nação Dopamina, argumenta que o acesso sem precedentes a estímulos prazerosos de alta recompensa na vida moderna está nos tornando mais ansiosos, deprimidos e viciados. Como brasileira, sinto esse peso me esmagando, já que o Brasil ocupa a posição de país com o maior número de ansiosos no mundo. Sem sombra de dúvida, posso afirmar que também somos um dos mais viciados. Vivemos na era de abundância de prazer, marcado pelo consumo deliberado de artifícios multicoloridos, multissabores, cheiros e sons, oferecidos com tamanha facilidade que só posso afirmar: estamos no paraíso da insanidade humana. Nesse cenário, o que destrói tomou o lugar do que constrói, sendo aceito, agarrado e até amado. O resultado, paradoxalmente, é que nunca estivemos tão infelizes e viciados. E tudo isso devemos ao pouco conhecimento do funcionamento da parte mais importante do corpo humano, o cérebro e seu precioso sistema de recompensa, seus hormônios especiais, como a dopamina, que é essencial para o bem-estar, mas também, desregulada, é o motor da compulsão no vício. Recentemente, fui impactada por um de meus pacientes, um jovem médico, com dependência em álcool. Depois de ler o meu livro, As 28 Leis Naturais do Ser, ele me disse, admirado: não havia me dado conta de que todo o meu ser estava sequestrado por busca excessiva de dopamina acima dos níveis basais. Quase automaticamente pensei,
Como? Sendo médico, não sabia disso. Mas poucos compreendem sua própria forma de ser. E quando se trata de vício, sabemos menos ainda. Mas todos nós vivemos como família e sociedade as consequências do vício. Elas vão além do estresse pela busca do prazer na fuga da dor. Manifestam-se nos números de mortos, de acidentes, desemprego, pobreza, desequilíbrio familiar, aumento dos custos públicos com saúde, sistemas de justiça criminal e muito mais. Parece o ciclo de maldição. Quanto mais buscamos prazer imediato, mais o cérebro se adapta e exige doses maiores da substância ou comportamento em que se está viciado, até que se chegue à mais baixa calamidade. Por caminhos que desviam os circuitos biológicos essenciais à vida e ao bem-estar, nos tornamos dependentes daquilo que nunca deveria estar ali. A escravidão do vício distorce a identidade, apaga o sentido da vida e rompe a comunhão com o fornecedor da vida, arruinando multidões de multidões. O sistema canabidol. Em uma de minhas palestras, uma adolescente de 16 anos me disse: "O nosso cérebro já nasce naturalmente com o sistema canabidol, ou seja, já nascemos prontos para usarmos drogas." Naquele momento, entendi porque eu estava exatamente ali e pude esclarecer ao jovem sua tremenda ingenuidade e o pouco conhecimento ao fazer uma aplicação equivocada de um entendimento, usurpando o sistema de recompensa para eleger um sistema canabidol criado por sua imaginação. O que Deus criou foi um sistema de regulação com substâncias produzidas naturalmente pelo corpo para equilibrar dor, humor e sono. Mas ele não nos impede de viver nossas escolhas, ainda que sejam autodestrutivas. Não pude falar abertamente para aquele jovem sobre Deus, porque estava numa escola pública, mas ele compreendeu seu equívoco. O cannabis é a planta da maconha mais usada no mundo, capaz de liberar uma avalanche de dopamina, causando terrível intoxicação e lesão ao cérebro. A insistência no uso tanto altera o funcionamento quanto provoca a morte de neurônios. O indivíduo fica sujeito à esquizofrenia e outras condições e transtornos inerentes às drogas de abuso com efeitos psicotrópicos. Outro perigo são as bebidas alcoólicas. Por exemplo, tem consumo crescente, principalmente entre os jovens, porque libera dopamina e reduz inibição, deixando o jovem com aspecto de mais popular. Isso parece positivo, mas o custo, a longo prazo, pode trazer uma conta impagável. A doutora Ana Lemblick explica que com o uso contínuo desses estímulos, o cérebro passa a funcionar em modo de dor. O prazer se torna mais difícil de alcançar e a pessoa precisa de doses cada vez maiores para se sentir normal. É uma escravidão silenciosa. Pode começar como uma simples curiosidade e terminar em desespero. O projeto original para o Centro de Recompensa. O criador dos humanos implantou o excepcional sistema de recompensa no córtex cerebral. Quando você sente fome, você pega a maçã e morde. As papilas gustativas sentem o sabor. As narinas captam o cheiro. O paladar comunica essas informações ao cérebro. Esse processo transmite a satisfação, que gera prazer, e libera dopamina em níveis basais. Uma vez que o sistema de recompensa registra que a maçã é boa ao paladar, sacia a fome e gera prazer, quando sentir fome novamente, o cérebro vai lembrar e desejar a maçã. Assim, Deus projetou o ser humano para buscar o que sustenta a vida, não o que a destrói. A distorção pela modernização. Pelo mesmo sistema de recompensa, criado para garantir nossa sobrevivência, ocorre também a distorção, uma legião de artifício da modernização, impulsionada por revoluções projetadas para garantir o vício, estimula intoxicação, inflamação sistêmica, morte cerebral, desequilíbrio neural, sobrecarga metabólica, estresse cardiovascular, doenças mentais e inúmeros transtornos. E tudo isso acontece justamente na geração que mais fala e busca saúde. Pesquisas indicam que a geração Z é a que mais procura e valoriza hábitos saudáveis em comparação com as gerações anteriores. Essa busca envolve um estilo de vida mais equilibrado, com foco na saúde física e principalmente na saúde mental. Isso pode parecer contraditório, mas na verdade é revelador. Vivemos uma guerra espiritual. Uma força destruidora se levanta para atacar o corpo, templo de Deus. E seu método são sedutores.
Alimentação que contém gorduras, sódio e farinhas refinadas, concentrados em biscoitos recheados, pães, bolos e salgadinhos, estão entre os mais consumidos. O trigo geneticamente modificado contém gluteomorfina, substância viciante. Produtos com glutamato monossódico constituem uma lista extensa na escala dos industrializados. Esse aditivo impede o funcionamento do mecanismo de inibição da fome, criando sensação de vício e induzindo ao consumo de mais produtos. Os açucarados, doces multicoloridos, bebidas multicoloridas e açucaradas, balas, pirulitos e especialmente os sorvetes de mistura de gordura e açúcar caíram no gosto de crianças e adolescentes. O chocolate, além de ter gorduras e açúcares, contém teobromina e encefalina, conhecida por desencadear a expansão dos vasos sanguíneos e uma queda na frequência cardíaca e na pressão arterial, criando sensação de relaxamento, assim como fazem as drogas. As bebidas cafeinadas, como erva de chimarrão, tererê, Coca-Cola, café e bebidas energéticas, contêm cafeína, coroada como a substância viciante lícita mais consumida no mundo por crianças e adultos. As telas e tecnologias, como redes sociais, curtidas, notificações e rolagem infinita, jogos digitais e maratonas de séries e vídeos curtos, trazem recompensas rápidas e constantes no cérebro. Compras no shopping ou online, através das promoções e novidades, ativam o circuito de recompensa e o marketing sabe disso e usa poderosamente para levar a pessoa a consumir cada vez mais, e assim multidões estão sendo consumidas. Drogas e substâncias como álcool, nicotina dos cigarros, narguilé, cannabis da maconha, cocaína, crack, anfetaminas, heroína, morfina, ópio, LSD, êxtase e outras drogas psicotrópicas que sequestram o sistema de recompensa com avalanches de dopaminas que alteram a percepção do prazer e a identidade. Comportamentos e experiências, como sexo com pornografia, promove forte liberação de dopamina por conta dos estímulos visuais e sonoros e dificilmente se alcança o mesmo numa relação normal. Esses produtos e comportamentos são os mais consumidos porque dão prazer imediato e estão culturalmente aceitos. Podemos dizer que centenas de estímulos cotidianos, desde alimentos industrializados até interações digitais, são capazes de elevar as dopaminas acima dos níveis basais. O desafio moderno é que muitos desses estímulos são excessivamente e constantes, levando ao risco de compulsão e perda de equilíbrio. Tudo isso influencia diretamente o sistema de recompensa. Outras consequências desse complexo de artifícios através de produtos alimentícios industrializados, cheios de adições químicas, é o fato de insensibilizar o paladar a não ter prazer em alimentos naturais essenciais para a manutenção da boa saúde. Produtos ultraprocessados, bebidas alcoólicas e produtos com cafeína são baratos, acessíveis e fortemente promovidos pelo marketing, mas justamente por isso se tornam os maiores responsáveis por doenças crônicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, como o infarto e AVC, sendo responsáveis por cerca de 17,9 milhões de mortes por ano, quase uma em cada 3 mortes, seguida por câncer, doenças respiratórias e diabetes. E a maioria dessas mortes podem ser evitáveis por meio de prevenção e controle de fatores de risco. Fatalmente, o infarto é uma das consequências final de um corpo intoxicado e sobrecarregado por anos de estímulos artificiais. O impacto nas crianças. No consumo de desenhos, jogos, games, aplicativos e outros, fortalece o desinteresse pela vida real, à medida que cresce o interesse pela ficção e distração midiática. Elas deixam de se interessar por
Ela enfraquece o córtex pré-frontal, região responsável pelo raciocínio, discernimento e domínio próprio. É por isso que o viciado ou dependente químico muitas vezes diz: eu sei que estou errado, mas não consigo parar. A ciência explica esse fenômeno como uma desconexão entre emoção e razão. E é aqui o ponto-chave da desconexão. Alguém perdeu o caminho da própria essência. É o ponto onde o inimigo disfarçado de vício tenta dominar. A fé nos mostra o mesmo princípio em linguagem espiritual. Quando o coração se sobrepõe à consciência, o Espírito Santo perde espaço para agir. Está escrito: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5,17. A carne luta contra o espírito, sim, mas o espírito luta por nós, com uma força infinitamente maior. Antes mesmo de alguém chegar ao exato ponto em que a mente se desconecta e o inimigo tenta dominar, o amor de Deus estava lá, e ele não recua. Ele se aproxima, ele sussurra no íntimo: eu ainda estou aqui, eu ainda posso restaurar, eu ainda posso te levantar. A pessoa percebe a voz e inicia o grande conflito. Não estamos diante de uma fraqueza moral, mas de alguém ferido por dentro, cuja capacidade de escolher com clareza foi sequestrada. Essa é a verdade compassiva que a neurociência confirma e que o Evangelho abraça, e Deus não abandona quem está lutando. A doutora Anna Lemblick descreve que o cérebro, em busca de equilíbrio, alterna entre prazer e dor, e nesse ciclo, a dor se torna o motor do vício. A pessoa não busca mais prazer, mas apenas alívio da dor que o próprio prazer causou. Uma das teólogas mais influentes e respeitadas, Ellen White, em seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, também descreveu essa prisão emocional com sabedoria impressionante. Ela disse: Satanás leva os homens a satisfazerem apetites e paixões para que as forças morais se tornem tão enfraquecidas que não consigam resistir à tentação. Mas aqui está a boa notícia. Assim como o cérebro aprende o vício, ele também aprende a se libertar. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se refazer, de criar novas conexões, de se reprogramar. E esse processo é potencializado quando há fé, esperança e propósito. A cura pela restauração. Deus não apenas criou o cérebro com sabedoria, ele também o dotou de poder regenerativo. Cada vez que você resiste ao impulso, ora em vez de ceder e escolhe algo saudável no lugar do prazer momentâneo e prejudicial, novas conexões são formadas e o Espírito Santo atua exatamente aí, fortalecendo o córtex pré-frontal, o centro da vontade. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Isso significa que biologicamente a fé ativa o cérebro. A oração, o jejum, a meditação na palavra e o descanso sabático não são apenas práticas espirituais, são terapias divinas que restauram os circuitos cerebrais. O neurocientista Dr. Andrew Newberg, autor do livro Como Deus Pode Mudar Sua Mente, demonstrou em seus estudos que a oração profunda e o louvor reduzem a atividade da amígdala e fortalecem o córtex pré-frontal. Ou seja, a fé literalmente muda o cérebro. Deus sabia quando nos convidou à comunhão. A Bíblia diz: sede transformados pela renovação da vossa mente. E é exatamente isso que acontece. A mente se renova, os padrões se quebram, o vício perde força e o Espírito Santo, se convidado, assume o comando. Vitória. A raiz emocional do vício. Surge da dor do abandono, da rejeição, do trauma, um vazio existencial que não pode ser preenchido por nenhuma substância, poder ou fama. Para Gabor Maté, o trauma e a dor emocional é um gatilho para a fuga no vício, como anestesia para feridas invisíveis. Ele mostra que a maioria dos dependentes carrega história de abuso ou negligência e declara que a questão não é porque a pessoa se vicia, mas porque ela sente dor. Ele deixa bem esclarecido: não há vício sem dor emocional não resolvida. Compreender o vício exige compaixão e olhar para a história de vida com aceitação. Os sentimentos negativos, como mágoa, ódio, ansiedade e culpa, também envenenam o corpo. A ciência confirma que o estresse crônico aumenta o cortisol, danifica os neurônios e destrói o equilíbrio hormonal, enfraquecendo o ser. A alma ferida busca alívio,
mas encontra prisão. Mas é possível fazer um detox da alma, abster-se do que adoece, suportar a dor da abstinência e buscar força na presença de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Josué 3:5. Deus pede uma santificação para poder fazer maravilhas no meio do seu povo. Devemos nos limpar, principalmente dos sentimentos ruins que envenenam a alma e nos torna vulneráveis. Vamos nos aprofundar mais na psicologia do trauma no capítulo Uma Resposta Humana Complexa. Raiz espiritual do vício. A desconexão com o propósito de vida, com os valores pessoais, com a comunidade e com o poder superior contribui para sentimentos de isolamento e desesperança. Terreno fértil para o desenvolvimento da dependência química. A Bíblia mostra a escravidão do pecado, o vício como prisão que rouba a liberdade, pois somos servos de quem servimos, ou do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à vida. Romanos 6,16. Também somos convidados à transformação interior e libertação espiritual. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:12. Devemos ter esperança. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. 1 Coríntios 10:13. Deus oferece saída e força para resistir à tentação e tirar nota 10 em cada provação. Devemos ter aplicação prática, disciplina espiritual, oração, comunidade de fé como caminhos de restauração, em 3 níveis: coração, mente e espírito. Vamos entender mais profundamente sobre esse tema no capítulo O Método e o Poder. Querido leitor, tenho me esforçado para que você entenda que o vício não é fraqueza moral, mas uma resposta humana complexa à desconexão com o real. Há esperança de cura quando olhamos para o ser humano de forma integral, quando olhamos e encaramos nossas próprias áreas de dor e buscamos sentido para elas. Quando a vida perde o propósito, perde também o sentido, e isso, repetido ao longo do tempo, gera culpa e vergonha. Esse vazio é uma consequência natural para aqueles que estão desconectados de Deus e da sua própria autenticidade. A adicção, antes de ser um vício, é um grito de dor. Tratar essa dor é tão essencial quanto tratar a dependência em si. Não é possível curar o vício sem curar a dor que o sustenta. Exercício de reconexão com a vida. Começamos reconduzindo a atenção para a vida real, com inteligência, compaixão e amor. Busque o real e natural. Comece pisando na terra, caminhe em meio à natureza, entre as plantas, observando os detalhes das flores, o brilho da luz, o verde das folhas, o calor do sol. Respire fundo, com a intenção de se imergir nesse mar de cheiros e sons do recomeço, com o canto dos pássaros e o carinho suave do sopro do vento. Deitar na grama, perceba o recolher ao descanso dos pássaros ao chegar à noite. Contemple o céu, as estrelas, a lua que parece sorrir de volta. O mundo real tem recompensas profundas, verdadeiras, cheias de vida e propósito. Põe em ordem sua vida. Faça as refeições nas horas certas, prepare seu alimento, arrume uma gaveta, inicie pelas pequenas coisas, sem pressa, mas com presença e intenção. O vício aprisiona, mas o cérebro pode ser reprogramado para a liberdade. A vida real é o lugar onde você vence de verdade, onde você tem conexão afetiva significativa com você mesmo, com Deus e com outras pessoas. E lembre-se, você nunca está sozinho.